Giro de Itália 2021, segunda etapa, 179 quilômetros. Uma etapa tranquila, porque a previsão de tempo da etapa era a previsão de velocidade 24, 23 km por hora. Eles terminaram com 43, 44 km por hora. Eles terminaram com 41 km por hora. E durante a transmissão deu para perceber que realmente estava uma etapa de conversa. Colocar o papo em dia. Foi isso que aconteceu durante os 179 quilômetros. No meio da etapa tinha um cucuruto, não dá para chamar que é uma montanha, tinha um cucuruto, uma lombada. Quem chegasse no topo da lombada primeiro vestiria a camisa azul, a azurra, que é a camisa de rei da montanha do Giro de Itália. Então esse cucurutozinho era, pode parecer um pouco pejorativo, mas era uma camisa azul quase que de graça, para entregar a camisa azul para quem estivesse na fuga, se houvesse uma fuga. Isso, eu tinha a sugestão que, justamente por ser relativamente tranquilo dentro da fuga resolver a camisa azul, que tivessem pelo menos um ou dois nomes de equipes maiores para vestir a camisa. Mas não foi isso que aconteceu. Então, como sempre, eu estava errado. Com dois sprints intermediários. O primeiro sprint intermediário só pontos, o segundo sprint intermediário pontos e bonificação de tempo. Antes da largada, eles prestaram homenagem para um ciclista que faleceu 10 anos atrás no Giro de Itália. Começo da etapa de bandeirada, olha lá, ó, 178 km, ponto alguma coisa, saíram os três ciclistas. Quando os ciclistas saíram, o que o pelotão fez? Conversa. Vamos conversar. Pelotão tranquilo, a fuga na missão. Só para a imagem um segundo. O Caleb Ewan, da Lotto, ele vai tentar tentar ter uma vitória, pelo menos uma vitória, em cada uma das 3 grandes voltas dentro do mesmo ano. O Ewan, sem dúvida nenhuma, ele tem qualidade, potência para vencer sprint em qualquer uma das 3 grandes voltas. Agora, fazer isso nas 3 grandes voltas, a questão é o volume e o estresse de fazer as 3 grandes voltas. Porque, afinal de contas, ainda mais como tem sido disputadas as 3 grandes voltas, com velocidades altas, cada vez mais altas, com agressividade, até mesmo para quem fica no grupeto é difícil. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando do grupeto, de uma etapa que aparece o Peter Sagan e outros sprintistas lá no grupeto conversando e etc. A etapa de montanha, eu acho que eram 180 quilômetros, alguma coisa assim, e os caras terminaram com 39 de média, o grupeto. Então não é que o grupeto fica lá passeando. Então eu só tô falando isso porque o Caleb Ewan vencer no sprint nas 3 voltas, que tem características bem distintas, sem dúvida nenhuma ele tem qualidade. Se ele conseguir fazer isso, eu tenho certeza que após o último sprint na volta à Espanha, ele pode se tornar escalador, porque ele vai estar desse tamanho. Vai estar dessa finura, quer dizer. Vamos ver, vamos torcer, vai ser bem interessante. Pelo menos para a questão do marketing, com certeza vai funcionar, porque todo mundo vai ficar observando o Caleb Ewan, se ele vai vencer. Esse foi o cucuruto, tá vendo? Isso é uma montanha, uma lombada para distribuir a camisa azul. Quem conquistou a camisa azul foi o Vincenzo Albanese. Logo depois de conquistar a camisa azul, ele teve problema mecânico. Ficou ali o cara tentando trocar a roda traseira, não conseguiu, trocou de bicicleta. Ele já tinha feito o que ele queria, conquistar a camisa azul. Ele já estava com a camisa azul do uniforme dele, não a camisa azul oficial. Agora ele é o rei da montanha. Isso que me fez imaginar por que nenhuma equipe, ou porque mais atletas não foram ali na fuga para tentar vestir a camisa azul, porque afinal de contas, mesmo que seja por um dia, vestir a camisa azurra no Giro de Itália é sempre algo que vai entrar para o currículo do cara. Então por isso que eu imaginei que teriam muito mais do que simplesmente 3 atletas. Mas foi isso que aconteceu. Estava errado. Esse foi o sprint intermediário. Tinham dos 3 atletas inicialmente da fuga, 2 atletas. Ou seja, existia pontos ainda para serem coletados. O que aconteceu foi que teve uma confusão. O Elia Viviani da Cofidis, foi isso, né? O Elia Viviani, ele imaginou que
que esse pórtico, que o pórtico, quando eles passaram por um pórtico de 4 km do sprint intermediário, ele pensou que era o sprint intermediário, e não era o sprint intermediário. No final das contas, o pelotão veio, 4 km depois, quem coletou os pontos foi o Gaviria. Isso foi no primeiro sprint intermediário. No segundo sprint intermediário, tinha a bonificação de tempo. E eu acho que o Filippo Ganna, ele pegou todo mundo de surpresa. Como vocês podem ver, Filippo Ganna, camisa rosa, bonificação de tempo. Eu acho que ninguém imaginou que ele gostaria de ampliar a vantagem dele para ficar mais dias com a camisa rosa, fazendo o sprint intermediário. Daí olha o cara da The Koenig Quick-Step olhando para o lado, o outro da The Koenig Quick-Step na direita, dois da Ineos Grenadier, um da The Koenig Quick-Step mais atrás, ou seja, Filippo Ganna pegou todo mundo de surpresa, deu uma sapatada, levou o segundo sprint intermediário, e olha os caras da Ineos. O que os caras da Ineos estavam tentando fazer ali? Os caras estavam tentando coletar o maior número de pontos possível de bonificação de tempo para impedir com que outros atletas coletassem esses pontos. Então não é só a questão do Filippo Ganna. Pelo que parece, a Ineos vai ficar na missão de tentar segurar essa camisa pelo maior tempo possível. 10 km para o final, pelotão gordo. No último sprint intermediário, a fuga já tinha sido neutralizada. Por isso que o Filippo Ganna fez isso pela bonificação de tempo. Sprint intermediário, todo mundo descansado, hidratado, comeram, conversaram, hora de disputar, certo? Os 10 km finais foram os 10 km mais intensos, daí teve algo interessante, principalmente com a UAE. Olha a embalada da UAE, embalada perfeita, do lado esquerdo da tela, do lado direito da tela. Enfim, tem o cara da Cofidis olhando para o lado, o embalador do Gaviria. Só que o Gaviria ele se enrosca com o próprio embalador. Olha ali, ó, na barreira. Tá vendo? Do lado esquerdo da tela ou do lado direito, o Gaviria vai tentar passar entre o embalador e a barreira. Se eles tivessem combinado isso, ok, mas pelo que parece, eles não combinaram. Então simplesmente o Gaviria tentou forçar a barra mesmo do próprio embalador. Então acho que a UAE precisa... Será que o rádio deles não estava funcionando? Ó, agora, olha esse momento. Crédito para a organização, crédito para as barreiras, porque essa barreira ela não só protegeu, impediu o tombo, todo mundo saiu feliz, ninguém ralado. Lembrando que a volta do Groenewegen, ele está ali, da Jumbo Visma, após do acidente do Fabio Jakobsen. É isso? Espero não estar errado. Ele voltou após 9 meses de suspensão, está ele ali. Enquanto ele está ali no sprint, tentando fazer um sprint limpo, para não se envolver em nenhuma polêmica, o Gaviria está ali grudado. O Gaviria está literalmente, o Gaviria está lustrando a placa publicitária. Ainda bem que ele não caiu. Tim Merlier. Quem vai segurar o cara? Olha lá. Primeira vitória no Grand Tour. Giacomo Nizzolo aparecendo. Peter Sagan ficou em quinto. Tim Merlier. O Pacini Fênix, os caras estão comendo só na beirada, sabe? Coloca o mingau no prato quente, o cara só vai comendo na beiradinha. Eles foram convidados, eles estão confirmados para as 3 grandes voltas. E os caras vão ali. A equipe vai se organizando, contratações. Olha o momento que o Gaviria dá uma lustrada na placa publicitária. Se enroscou com o próprio... E eu acho que o embalador não percebeu que era ele. O embalador dá a impressão que ele até, tipo, meio que jogou, assim, pensando que era algum outro sprintista, sei lá. Provavelmente não, porque eles ficam berrando ali e o cara reconhece a voz. Sprint lindo do Tim Merlier. Sprint limpo... Tim Merlier, Giacomo Nizzolo. Teve tempo de comemoração e tudo. A classificação. Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani. O Elia Viviani após o que aconteceu no sprint intermediário. O Dylan Groenewegen, Peter Sagan, Matteo Moschetti. E olha o Caleb Ewan em 10º. Deixa eu ver se aparece a classificação geral, com o Filippo Ganna, manteve a camisa rosa. Comemoração pro Top Ganna, monstro.
o que ele tem feito no contrarrelógio é algo absurdo. Filippo Ganna, Edoardo Affini, Tobia Foz, Remco Evenepoel, João Almeida, Remy Cavanha, Van Emden, Brundle, Gianni Moscon. É isso. Isso é a classificação do Giro de Itália 2021. Foi uma etapa morna, não tem muito o que falar. A única coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu considero esse canal muito mais uma comunidade do que qualquer outra coisa. E isso quer dizer que os comentários são extremamente importantes. Aconteceu algo em relação ao comentário meio particular, e eu só gostaria de dizer o seguinte, eu não me coloco numa posição de jornalista, ou nada do que eu falo aqui tem a intenção de ser uma verdade absoluta, é simplesmente um bate-papo. Eu falo o que eu acho, vocês colocam no comentário o que vocês acham, eu sempre comento, façam as correções, coloquem os complementos, que é muito importante, façam suas críticas, as sugestões e etc. Porque eu sempre considero, quando eu assisto qualquer vídeo no YouTube, principalmente se é um assunto que eu não conheço, eu me balizo muito mais pelos comentários do que pelo próprio conteúdo. Porque a hora que eu entro nos comentários, eu começo a entender, além da opinião de quem fez o vídeo, qual que é a opinião das pessoas que assistem, o que as pessoas têm a agregar, o que as pessoas criticam, o que as pessoas elogiam. Então, por favor, participem. Por isso que eu nunca bloqueio ninguém, eu tento fazer com que o ambiente seja o mais aberto possível, e isso é o que acontece. A única coisa, quer dizer, a única coisa não, mas eu tenho é um momento extremamente prazeroso entrar nos comentários e ler todos os comentários, inclusive os que discordam, né? Eu estou falando isso e todo mundo que acompanha e que lê os comentários sabe. Então, por favor, toda vez que vocês tiverem informações que acrescentem, críticas, as correções, é sempre bem-vindo, certo? Vamos ver o que acontece no Giro de Itália. Essa foi uma etapa morna, mas com certeza só está começando. São 3 semanas, certo? Abraço, galera. Tchau.